Pessoal, faleceu hoje em São Paulo o cineasta manauara Djalma Limonge Batista. E eu precisava muito vir aqui prestar as minhas homenagens a esse cineasta que, embora poucos ou quase nenhum de vocês deve ter ouvido falar, pelo menos nos últimos anos, já que ele vivia bastante recluso e produziu poucos filmes durante a carreira, justamente porque faz parte da minha formação como cineasta. E nós sabemos que a história do cinema brasileiro, muitas vezes aí regido por um clientelismo ou mesmo por negligência, acaba esquecendo os seus melhores. E o Djalma, com certeza, era um desses melhores. Certamente, ele não se encaixava nos padrões dos movimentos muito em voga quando ele começou a filmar, né? Cinema novo, cinema marginal. Mas o Djalma tinha uma carreira bastante peculiar e muito importante para a formação do nosso cinema. Bom, começa que o Djalma, como eu disse, nasceu em Manaus, e veio estudar em São Paulo, ainda muito jovem, nos anos 60. Né? Estudava antropologia na USP, e nesse momento em que ele estudava antropologia e andava meio desgostoso com o curso, né, meio deslocado no curso, a ECA, Escola de Comunicação e Artes, né, também da USP, abriu a sua primeira turma de cinema, né, do curso superior de cinema, lá em 1968. E o Djalma imediatamente prestou de novo o vestibular, passou e começou a cursar cinema. Então, ele é oriundo da primeira turma de cinema da ECA. Não só isso, ele também é diretor, né, autor e diretor do primeiro curso, desculpa, do primeiro curta-metragem produzido por alunos da ECA, ainda que esse curta-metragem tenha sido produzido fora da universidade, né? Estou falando do curta Um Clássico, Dois em Casa, Nenhum Jogo Fora. O que há de mais interessante nesse curta-metragem, que eu estou deixando o link aqui embaixo para você poder conferir depois, é que o Djalma cria uma história, né, trágica, né, uma história de uma relação trágica, mas uma relação entre dois rapazes, uma relação homoafetiva. E isso eu estou falando em 1968, o auge da ditadura militar no Brasil, censura, perseguição, e ele, imbuído de coragem, né, e de colaboração ali com os seus iguais ali que estudavam na ECA, realizou esse filme, que inclusive foi premiadíssimo no Festival de Cinema do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. Inclusive, nas memórias do Djalma Limonge Batista para a série Aplausos, que eu estou deixando o link aqui embaixo para você ler o PDF também, ele conta que com esse curta-metragem, que né, demorou um pouco para ser realizado, né, foi feito com bastante esforço aí coletivo, ninguém ganhou nada, aquelas coisas do cinema independente brasileiro, né? No Rio de Janeiro, após todas as premiações aí que obteve, fotografia, roteiro, direção, enfim. Ele, inclusive, chegou a encontrar pela primeira vez, né, futuros colegas de profissão aí que já estavam na estrada, né, Joaquim Pedro de Andrade, Rogério Sganzerla, Arnaldo Jabor, todo mundo ficava assim olhando para ele meio que, da onde você veio, né? Da onde vem esse filme que foi tão aclamado? Por outro lado, dentro da ECA, esse filme foi, pode-se dizer, censurado pela inteligência, por quem ali coordenava o curso, não é? E o Djalma diz que muito menos por conta da temática e muito mais por causa do formato, porque à época, lá na ECA, estimulava-se que os alunos produzissem documentários. Estava-se ali ainda sob a égide do cinema novo, entendia-se que a produção cinematográfica brasileira deveria ser mais documental, mais social. E, na verdade, um clássico Dois em Casa, Nenhum Jogo Fora, é um curta-metragem que trata de uma temática urbana, dois jovens perdidos numa selva de pedra que descobrem ali as vicissitudes de uma relação com um desfecho trágico, né? Claro que ele fez outros curtas-metragens depois, mas ele vai se consagrar como diretor de longas-metragens em 1981 com Asa Branca, Um Sonho Brasileiro, primeiro filme estrelado pelo Edson Celulari, que foi aclamado em Gramado e abriu as portas aí para próximas produções que ele viria a realizar.
Como ele filmava com bastante intervalo entre uma obra e outra, o próximo longa dele, que é Brasa Adormecida, só veio em 1987, né? Maite Proença, e inclusive o último filme a contar aí no elenco com Anselmo Duarte. O Anselmo Duarte se aposenta meio que do cinema, fazendo uma participação em Brasa Adormecida, que muito mais do que uma refilmagem de Brasa Dormida do Humberto Mauro, é uma homenagem ao Humberto Mauro e ao cinema daquele período. Bom, e depois desse filme, que também foi bastante comentado à época, o Djalma ficou um longo tempo sem filmar, mas não sem trabalhar, porque do começo dos anos 90 é a peça Calígula, né, do Camus, que ele adaptou, tendo o Edson Celulari no papel título, e eu me lembro que na época eu tinha 11 anos de idade, só se falava nisso, Calígula, 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 e todo mundo falando que a peça era escandalosa e ao mesmo tempo que era uma obra-prima. Eu não cheguei a ver a peça, nem vi registros filmados dessa peça, gostaria muito, mas não tive a oportunidade. Tenho certeza que foi uma obra maravilhosa, porque pessoas que eu conheço que assistiram à peça dizem realmente que é um espetáculo, na época, um espetáculo que mesclava a linguagem do palco, mas, sobretudo, também trazia a linguagem cinematográfica para cima do palco, né? Com iluminação, com cenários, com a mise-en-scène. Em seguida, né, o filme derradeiro do Djalma, quer dizer, a gente não sabia que seria o último filme dele, mas que ele fez em 1997, Bocage, O Triunfo do Amor. Esse filme, para mim, é muito importante, né, porque em 1997 eu tinha 17 anos, começava ali a fazer os meus primeiros cursos livres de produção, direção, roteiro para cinema, já querendo me introduzir aí no universo cinematográfico. E ali, num dos cursos que eu fazia, eu conheci pessoas ligadas à produção desse filme Bocage, O Triunfo do Amor, que estava por estrear. Então, foi a primeira vez que eu fui a uma pré-estreia oficial de um filme, né? Um filme brasileiro, né? Então, para mim, foi muito importante acompanhar, né, a estreia desse filme, a pré-estreia desse filme, que é um espetáculo visual maravilhoso. Bocage, O Triunfo do Amor, que teria no primeiro momento, de novo, Edson Celulari no papel título, acabou que o papel do Bocage ficou com Vitor Wagner, um ator que na época estava muito em evidência por conta de novelas como Chica da Silva, e um ator muito bonito, né? Um ator que vestiu bem o papel de Bocage, o poeta, né, da língua maldita, e o filme é muito mais do que uma cinebiografia de um personagem real, é mais um mergulho na mente e na mitologia que existia ao redor de Bocage, né? Manuel Maria do Bocage. O filme conta, inclusive, com boa parte dos diálogos ditos em latim, é, e uma fotografia espetacular, filmado em cinemascope, uma tela ampla, trilha sonora sensacional. Nunca me esqueci da trilha sonora composta pelo meu querido Lívio Trachtenberg, né? Então, uma produção que rodou o Brasil, na verdade, para ser feita, né? Porque teve cenas filmadas no Amazonas, no Rio Grande do Norte, no Ceará, e também em Portugal. Então, foi uma produção bastante grande, uma produção ambiciosa, que quando chegou aos cinemas decepcionou um pouco, porque o filme de fato é hermético. Eu me lembro que na época, depois de assisti-lo, eu fiquei um pouco confuso, né? Porque, claro, é um filme experimental, é um filme que quebra os padrões narrativos convencionais, como a gente está acostumado. Também estou deixando o Bocage, O Triunfo do Amor, numa cópia não muito boa, aqui embaixo para vocês assistirem, e seria uma gratificação se esse filme voltasse a circular, principalmente nos streamings e nos canais especializados em cinema brasileiro. Depois disso, o Djalma sumiu, né? Não sumiu totalmente, porque ele se tornou professor, foi professor durante muito tempo no curso de cinema da FAAP, mas não voltou a filmar e andava recluso ultimamente. Eu me lembro que eu fiz uma pesquisa há uns 2 ou 3 anos, mais ou menos, para escrever um ensaio a respeito da obra dele, um ensaio que ainda está por ser feito.
e agora eu quero retomá-lo, claro. Mas há uns 2 anos eu bati um papo muito bacana aqui no canal com meu amigo Luffy Steffens. Estou deixando aqui para vocês, né, o card para que vocês assistam a esse bate-papo. Porque o Luffy, além de cineasta também, escritor, é um grande pesquisador do cinema brasileiro, principalmente do cinema LGBTQIA+. Então, lá ele dá muitas informações interessantes a respeito não só do cinema LGBTQIA+, de uma forma mais abrangente, mas também sobre a cinematografia do Djalma Limonge Batista. Fica aqui o convite para que vocês conheçam a obra desse cineasta que nos deixou. E já que é tão difícil a gente sustentar a memória do cinema brasileiro, eu não podia deixar de vir aqui prestar as minhas homenagens e incentivar vocês a conhecerem a obra deste grande cineasta que nos deixa hoje, mas a obra dele permanece. Muito obrigado.